Olá, estamos iniciando o terceiro vídeo do curso de recepção do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Agora você vai conhecer sobre a qualidade no atendimento aos que chegam e como implantar uma equipe de recepção no Centro Espírita. Qualidade no atendimento, a cortesia, atender indistintamente ao pobre quanto ao rico, às mulheres quanto aos homens e às crianças quanto aos adultos. B. Orientação segura. Muitas vezes o frequentador fica inibido diante do centro espírita. Dirigir-se a ele nos seguintes termos: deseja alguma coisa? E a primeira vez que vem a este local? Em que posso servi-lo? C. Boa vontade. É sempre gratificante para o frequentador ser reconhecido e cumprimentado pelo colaborador que o atendeu anteriormente. D. Atendimento imediato. Lembrar que, para quem espera, 1 minuto parece muito. E cartão de visita. Trajar-se discretamente, para fornecer uma imagem positiva da instituição. Desenvolvimento. A pessoa que chega pela primeira vez ao centro espírita, geralmente, tem uma série de dúvidas a respeito do funcionamento da casa. Muitas vezes, nem sabe o que irá encontrar ali, haja vista a grande confusão que há na sociedade sobre o que é e o que não é espiritismo. Havendo uma recepção, que pode ser uma simples mesa ou uma sala, o indivíduo poderá para lá se dirigir e obter as informações sobre horário de funcionamento da casa, trabalhos desenvolvidos, etc. É necessário que a pessoa responsável pela recepção tenha total conhecimento das atividades da casa e que se mantenha simpática em todos os momentos. Precisamos lembrar que a recepção é o primeiro contato do visitante com o centro espírita e que quase sempre é a primeira impressão que cativará ou afastará o público do grupo. Também é preciso que se evite lidar com dinheiro na recepção. Muitas vezes, é na própria recepção que trabalhadores e frequentadores da casa fazem doações ou pagamentos de alguma promoção beneficente promovida pelo grupo. Para as pessoas que chegam pela primeira vez ao centro espírita, pode causar estranheza e interpretações equivocadas sobre o motivo do dinheiro. Assim, é melhor que qualquer movimentação de dinheiro apenas seja feita em locais próprios, tesouraria, antes ou após o final dos trabalhos abertos ao público. Por todas essas razões ou motivos é que precisamos entender a recepção em seus aspectos operacionais e comportamentais. Implantando a recepção. Para operacionalizar uma boa recepção, sugere-se criar uma mentalidade de recepcionar bem quem quer que procure a instituição, através de avisos, folhetos, conversas nos grupos de estudos e trabalhos da Casa Espírita. Pedir aos trabalhadores da Casa Espírita sugestões para essa finalidade. Constituir um grupo de trabalho visando a contrema implantação das melhores sugestões, visto que cada instituição conhece melhor seu público. Preparar tarefeiros para essa tarefa específica, envolvendo-os de maior conhecimento sobre a casa e sobre a doutrina, os mais calmos, pacientes, que melhor saibam se expressar, etc. Buscar o envolvimento de todos os dirigentes e trabalhadores da casa, pois, sem essa participação o trabalho não terá a mesma eficiência. Os demais setores da casa devem dar suporte à recepção. Organizar a recepção com trabalhadores que tenham total conhecimento das atividades da casa, bem como das normas organizacionais, estatuto e regimento interno. Formar uma equipe de trabalho. Ações a serem desenvolvidas na recepção: cumprimentar e dar as boas-vindas. Deve haver formalidade afetuosa na atividade. Colocar-se à contrema disposição para eventuais informações. Colocar aquele que chega à vontade, sem constrangê-lo. Orientar sobre o funcionamento do centro espírita, disponibilizando os diversos tipos de atividades e cursos oferecidos, estrutura da reunião pública, horário de começo, tempo de duração,
como acontecerá, sobre o passe ao final, etc. Responder dúvidas e indagações, de maneira clara, objetiva, direta, concisa, imprimindo afetividade, naturalidade e segurança. Encaminhar o visitante à área desejada ou a pessoa que possa, de maneira mais específica, auxiliá-lo. Encaminhar o recém-chegado à reunião mais adequada, se não for aquela em que a pessoa esteja se apresentando, e saber dispensar a presença daquele que se fizer inconveniente por comportamento inadequado, caso ele possa prejudicar a reunião e oferecer riscos aos demais participantes. Evitar o gesto de reprovação ao cheiro do odor etílico. Fazê-lo sentir-se bem dentro do centro, apesar de sua situação passageira, pois se trata de necessitado de auxílio. Divulgar as atividades de atendimento fraterno quando a busca for por orientação mais específica ou complexa. Estudos da casa. Desenvolvendo equipes de recepção. Observações. Estudos relacionados ao tema desenvolvimento de equipes apresentam uma situação bastante comum na rotina de trabalho e nas relações dentro de organizações, departamentos, áreas ou mesmo dentro das próprias equipes. Sempre que as pessoas se referem ao seu grupo de trabalho, mesmo os próprios dirigentes, utilizam o termo minha equipe, baseados na afirmação que toda a equipe é um grupo, porém, nem todo grupo é uma equipe. Há uma pergunta que precisa ser feita na casa espírita em que você colabora: vocês trabalham em grupo ou equipe? O que a casa espírita ganha com isso? Entende-se que grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em geral, se reúnem por afinidades, para atender um projeto ou tarefa específica. Geralmente, os resultados são bons. No entanto, esse grupo não é uma equipe. Já a equipe é um conjunto de pessoas que, além dos objetivos comuns, atua no cumprimento de metas específicas. A formação da equipe deve considerar as competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e atingimento das metas. O respeito aos princípios da equipe, a interação entre seus membros e, especialmente, o reconhecimento da interdependência entre seus membros no atingimento dos resultados da equipe, deve favorecer ainda os resultados das outras equipes e da organização como um todo. Isso é o que torna o trabalho desse grupo um verdadeiro trabalho em equipe. Sendo assim, pergunta-se quando um grupo pode ser considerado uma equipe. Quando compreende seus objetivos e está engajado em alcançá-los de forma compartilhada. Também, quando percebe a sua própria forma de operar e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. Dessa forma, seu resultado pode ser a inovação, com possibilidades mais ricas de crescimento. O tempo e a dedicação, necessários ao bom funcionamento, também deverão ser maiores. Na prática, a união faz a força quando todas as pessoas têm uma visão ampla, sistêmica do que estão fazendo e percebem o impacto de sua atuação no todo. Isto demanda tempo, esforço e conhecimento. Há que se trabalhar fatores técnicos e cognitivos, bem como os emocionais. O foco de atuação de cada um se amplia, ao invés de realizar atividades isoladas, passa-se a valorizar os resultados que a equipe, como conjunto, é capaz de gerar para fora o público com que se relaciona, os parceiros, a opinião pública, etc. e para cada um dos indivíduos envolvidos. As equipes não nascem maduras e produtivas, estão sempre em busca, em aproximação, são fonte de auxílio, de apoio, de troca, de encontros e desencontros. Libra. Nisso está a tua força e cabe,
Portanto, aos dirigentes e coordenadores de equipes de recepção fortalecer o processo como um todo. Estes devem ser capazes de captar o sentido da equipe e de deixar que ela própria se organizem e proponham soluções. Certo sentido, deixam de ser o centro de decisões, o que permite que apareçam outras lideranças relevantes para o que se quer realizar. Sua melhor atuação está em levantar as questões-chave para o projeto ou para a organização, permanentemente, questionar que lições aprendemos, o que podemos aprender com o trabalho na prática. Por que está funcionando? Por que não está? Como fazer melhor da próxima vez? Que novos desafios esta realidade nos coloca? Por fim, coloca-se como necessidade organizar os procedimentos do trabalho da equipe de recepção de forma que as informações estejam disponíveis para todos e que possam ser compartilhadas de maneira rápida e prática. Também, se existe autonomia entre os membros, é esperado que participem com novas propostas ao longo do trabalho, aproveitando todas as oportunidades de crescimento e evolução. Chegando ao centro espírita, são várias as situações dos que se apresentam na recepção das casas espíritas, por isso é necessário que o recepcionista tenha algumas noções básicas acerca do assunto para que possa dar o melhor encaminhamento. Quando as mesmas surgirem a curiosidade, os que são atraídos pela curiosidade ou pela fenomenologia espírita, procurando explicações científicas, percebendo ou não as consequências morais advindas do fenômeno. Progresso e felicidade. Aqueles que em situação de razoável equilíbrio buscam conscientemente o Espiritismo como roteiro de progresso e felicidade, através do trabalho na seara do Cristo e para cumprir com seus planos encamatórios e necessidades evolutivas. Dúvidas existenciais. Os que procuram respostas às questões existenciais, sem as tê-las encontrado em outras confissões religiosas. Processos obsessivos. Os que padecem diante do reajustamento com situações mal vividas e encontram-se sob processo obsessivo. Enfermidades físicas e ou mentais e buscam auxílio na cura do corpo e da alma. Conflitos de relacionamento são muito comuns, especialmente com familiares e amigos. As pessoas buscam auxílio para si e para os seus. Depressão. Os que estão deprimidos, desesperançados e sem ânimo para a vida. É um transtorno que merece a avaliação de um especialista da medicina. A doutrina espírita recomenda o passe, a oração, o estudo, frequência às reuniões doutrinárias e evangelho. Morte de pessoas amadas. Os que sofreram com a morte de entes queridos e podem, além de buscar consolo, estar nutrindo expectativa de receber notícias do desencarnado. Idosos. Os que se encontram curiosos ou receosos com a idade avançada e com a morte física e sua perspectiva. Provas e ou expiações estão nesse grupo. Os casos de doenças mentais irreversíveis, epilepsia, estado de coma, câncer, AIDS, entre outros. Quem busca a casa espírita, muitas vezes, é alguém que tem um parente assim. Conflitos sexuais. O sexo, embora se manifeste no corpo físico através do aparelho genésico, no caso da reprodução está vinculado ao departamento mental. Aqueles que, como boa parte da humanidade terrena, encontram-se infelizes e angustiados em razão dos desequilíbrios ligados à sexualidade. Mediunidade. A mediunidade não é um privilégio, como também não é uma doença. É uma faculdade humana. Não raro, pessoas especialmente jovens buscam a casa espírita, a fim de saber se o que experimentam é ou não mediunidade. Estes, geralmente, são os que se encontram vivem dando eclosões mediúnicas.
Espíritos endurecidos. Os que, ainda endurecidos, buscam aproximar-se do Espiritismo para atacá-lo, mas acabarão rendendo-se à sua consistência amorosa e sólida. Algumas conclusões. Sem sombra de dúvida, podemos afirmar que todos os que adentram o centro espírita encontram-se em busca do atendimento de suas necessidades essenciais, existenciais, espirituais, mesmo que não o saibam de maneira consciente. Embora as necessidades do espírito estejam divididas em dois grandes grupos, as intelectuais e as morais, as formas com que cada indivíduo manifesta a sua demanda de luz são por demais variadas, podendo-se verificar na postura dos que chegam, a saber, tristeza, irritação, curiosidade, arrogância, complexos de superioridade ou inferioridade, serenidade, agressividade, obsessão, timidez, euforia, preconceito, mansuetude, aflição, boa vontade, angústia, fome, frio, expectativa, dúvida, contentamento, etc. Cada um desses espíritos pode ter percorrido, sob a inspiração de seu anjo guardião, um longo trajeto até que tenha conseguido chegar à casa espírita e, em muitos casos, o intento de permanência é bastante frágil. Por essas razões, é que a recepção através da acolhida fraterna figura-se decisiva para que as terapêuticas e os conhecimentos à disposição na casa tenham a chance de alcançar aquele que chega. Para todos os casos, a recepção deve estar impregnada de amor, sendo vários os atributos do comportamento amoroso que deve buscar o recepcionista, para bem atender ao convite aceito diante do mestre. A acolhida fraterna diz com o sentimento e ação sincera de servir, auxiliar, acalmar, orientar, amar. Acolher o espírito que chega ao centro espírita é permitir que ele encontre o próprio Cristo, de braços abertos, a dizer-lhe: vinde, pois, a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e consolarei. Esse é o advento do Espírito de verdade. Portanto, se você alinhar seu coração, sua cabeça, suas mãos e seus hábitos, com a forma de trabalho exercida por Jesus, poderá transformar sua casa espírita no local em que as almas poderão encontrá-lo, através dos seus trabalhadores. Este foi o terceiro vídeo do curso de recepção do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.